O mundo está repleto de boas intenções que nunca saíram do papel. Olhe ao seu redor. As pessoas que seguem todas as regras, que esperam permissão para agir, que acreditam que ser correto é suficiente para colher recompensas. Elas são as primeiras a serem engolidas pelo sistema. São as que mais se esforçam e menos recebem em troca. As que são traídas, ignoradas, deixadas para trás. Durante toda a vida, você ouviu uma mentira bonita, uma ilusão reconfortante. Disseram que, se fosse honesto, o mundo retribuiria com honestidade. Que, se fosse gentil, seria tratado com gentileza. Mas, no fundo, naquela parte da mente que você evita tocar em conversas casuais, você sabe a verdade. Sabe que o poder não se importa com sua moral. O que importa é o que você tem a oferecer. Há um motivo pelo qual o bom moço sempre fica para trás. Não é por azar. É porque ele está jogando um jogo que não entende. Enquanto ele segue as regras de um tabuleiro qualquer, os verdadeiros mestres da realidade jogam outro jogo, muito mais antigo. Um jogo escrito há 5 séculos por um homem que enxergou a alma humana não como ela deveria ser, mas como ela realmente é, Nicolau Maquiavel. O que você vai ouvir aqui não é para quem busca consolo ou quer acreditar que tudo ficará bem se pensar positivo. Isso é um alerta. Vou mostrar como desmontar a programação que o manteve fraco até agora. Vou ensinar a pensar como um príncipe. Pensar como um maquiavélico não significa se tornar mal, essa é uma interpretação infantil da filosofia. Significa se tornar eficiente. Significa observar a engrenagem da natureza humana, a ganância, o medo, a inveja, a ambição. E, em vez de se revoltar com isso, aprender a operá-la. Aprender a mover as alavancas certas. No final, você terá um novo sistema operacional. Vai entender por que perdeu batalhas que nem sabia que estava lutando. Vai aprender a construir uma reputação que o protege, a usar o silêncio como arma e a neutralizar ameaças antes mesmo que elas apareçam. Mas saiba, há um preço por essa clareza. Depois de enxergar os fios que movem o mundo, não dá mais para voltar a ser marionete. Quando compreender os mecanismos do poder, perde-se o luxo da ingenuidade. Você passará a ver as agendas ocultas em cada aperto de mão, o cálculo por trás de cada sorriso. Se não estiver preparado para essa solidão, pare por aqui. Volte a dormir. Mas se está cansado de ser peça no jogo dos outros, fique. Vamos começar a cirurgia. Primeira lição: a morte do idealismo. O primeiro passo para pensar como um príncipe é o mais doloroso. Você precisa matar o idealista dentro de si. A maioria das pessoas vive em uma fantasia. Habita o mundo do deveria. As pessoas deveriam ser gratas. Meu chefe deveria reconhecer meu esforço. Meu parceiro deveria ser leal, afinal, eu fui leal a ele. Essa palavra, deveria, é a raiz de todo o seu sofrimento. Ela é uma negação da realidade. Maquiavel escreveu: um homem que deseja fazer da bondade sua profissão em todas as coisas está fadado ao fracasso entre tantos que não são bons. Leia de novo. Se insistir em ser bom em um mundo que não é, será destruído. Isso não é cinismo. É física. Quando um cordeiro entra na toca dos lobos, não ganha pontos por sua pureza. É devorado. Para pensar como um príncipe, é preciso parar de enxergar o mundo pelas lentes das próprias virtudes. É necessário arrancar a tinta e ver a madeira podre por baixo. Os seres humanos são movidos pelo interesse próprio. Esse é o ponto de partida. Quando alguém o ajuda, está ajudando a si mesmo. Quando alguém o ama, está amando a forma como você o faz se sentir. Quando alguém o segue, está seguindo a segurança ou o benefício que você oferece. Aceitar isso não o torna amargo. Torna-o livre. Quando você para de esperar que as pessoas sejam santas, deixa de se decepcionar quando elas agem como pecadoras. Deixa de ser surpreendido por traições, porque já as inclui em seus cálculos. Percebe que lealdade não é um traço de caráter, mas um acordo circunstancial. Enquanto seus interesses estiverem alinhados com os de outra pessoa, ela será leal. No momento em que o vento muda, o acordo perde a validade. O príncipe não depende da virtude alheia. Depende da necessidade dos outros.
Ele cria situações em que é do interesse deles serem leais a ele. Imagine que está em um prédio em chamas. Uma pessoa bondosa espera pelos bombeiros. Um maquiavélico encontra a saída. Ele não odeia o fogo. Não discute com o fogo. Respeita o fogo pelo que ele é, uma força destrutiva, e se movimenta ao redor dele. Você precisa se tornar um realista radical. Um realismo brutal. Quando olhar para a sua vida, pare de contar a si mesmo a história que gostaria de ouvir. Analise os fatos. Se está quebrado, não é porque o sistema é injusto, mesmo que seja. É porque ainda não aprendeu a extrair valor. Se está sozinho, não é porque as pessoas são superficiais. É porque não dominou a arte da atração e da troca de valor. O idealista implora por um fardo mais leve. O príncipe constrói costas mais fortes. Livre-se do deveria. Olhe para o que é. Essa é a base. Sem isso, você está construindo um castelo sobre areia movediça. Não dá para navegar em um terreno que se recusa a enxergar. Segunda lição, as máscaras que usamos. Agora que você enxerga a realidade, precisa decidir qual realidade mostrar aos outros. Maquiavel disse, todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. No mundo moderno, a autenticidade é vendida como virtude. Seja você mesmo, dizem. Seja vulnerável. Esse é um conselho perigoso. É uma armadilha. Se mostrar suas fraquezas, inseguranças e pensamentos sem filtro, estará entregando a faca para que o cortem. O príncipe entende que, para o público, ele não é uma pessoa. É um símbolo. Uma projeção. Você precisa curar sua imagem. Isso não significa mentir. Significa revelar seletivamente. É preciso parecer ter as qualidades que o mundo respeita. Parecer competente. Parecer inabalável. Parecer ter firmeza moral, mesmo que suas decisões privadas sejam puramente pragmáticas. Por quê? Porque os seres humanos julgam com os olhos, não com as mãos. Eles acreditam na performance. Pense nas pessoas mais poderosas que você conhece, não necessariamente as mais barulhentas, mas aquelas que dominam um ambiente. Você conhece seus medos mais profundos? Sabe pelo que choram às 3 da manhã? Não. Você vê o terno. Vê a postura. Ouve a voz calma. Vê a máscara. E, porque a máscara é forte, você confia. Você segue. Se um general entra no campo de batalha chorando de medo, o exército desmorona. Sua autenticidade destrói sua utilidade. Ele precisa usar a máscara da coragem para que os outros possam tomar emprestado um pouco de sua bravura. Para pensar como um príncipe, é preciso separar o eu privado do eu público. O eu privado é só seu, e talvez de uma ou duas pessoas que conquistaram o direito de vê-lo. O eu público é uma ferramenta de influência. Modele-o. O que você quer que as pessoas sintam? Quando você entra em uma sala, o que as pessoas devem sentir? Medo, respeito, amor, conforto? Se quer que sintam conforto, vista a máscara do ouvinte. Assente, mantenha contato visual, fale baixo, faça com que se sintam ouvidas. Se quer que sintam respeito, vista a máscara do arquiteto, fale menos, ocupe espaço, adie suas reações, faça com que esperem. Isso não é falsidade. É funcionalidade. É camuflagem social. Maquiavel aconselhava que um governante deve parecer misericordioso, fiel, humano, religioso e íntegro. Mas sua mente deve ser flexível o suficiente para ser o oposto, se a situação exigir. Pense no ambiente de trabalho. Quem é promovido raramente é quem trabalha mais. É quem parece um líder. Quem gerencia sua reputação. Quem reclama da carga de trabalho parece fraco. Quem delega em silêncio e apresenta o projeto pronto parece capaz. Controle a narrativa. Se você não escrever sua própria história, seus inimigos a escreverão por você, e não o farão como herói. Escreverão como vilão. Ou pior, como tolo. Nunca baixe a guarda em público. Nunca sangre em águas infestadas de tubarões.
Se estiver ferido, sorria. Se estiver fracassando, projete estabilidade. Conserte o vazamento abaixo da linha d'água, na escuridão, onde ninguém vê. Na superfície, o navio segue navegando sem sobressaltos. Essa é a disciplina do príncipe. A máscara é pesada, sim. Mas é melhor usar uma máscara pesada do que ter o rosto arrancado. O leão e a raposa. Há duas formas de lutar, uma é com leis, a outra é com força. A primeira é para homens. A segunda, para bestas. Mas como as leis muitas vezes são insuficientes, é preciso recorrer à besta. Maquiavel usa a metáfora do leão e da raposa. O leão é forte. Esmaga o lobo. Aterroriza pelo simples peso de sua presença e poder. A raposa é astuta. Identifica as armadilhas que o leão pisaria. Manobra. Usa estratégia. Você não pode ser apenas leão. Se usar apenas agressão, dominação e força bruta, acabará caindo em uma armadilha que não viu. Será superado por alguém fisicamente mais fraco, mas mentalmente mais afiado. Você não pode ser apenas raposa. Se usar apenas truques, mentiras e evasivas, acabará acuado por um lobo que não se importa com seus enigmas e simplesmente arrancará sua garganta. É preciso ser os dois. Pensar como um príncipe significa saber qual ferramenta usar. A maioria das pessoas tem um modo padrão. Algumas são naturalmente agressivas, gritam, intimidam. Outras são passivo-agressivas, tramam, fofocam. O mestre não tem padrão. O mestre avalia a ameaça. O problema é uma armadilha? Alguém está tentando enganá-lo? Tentando fazê-lo assinar um contrato ruim? Tentando arruinar sua reputação com rumores? Seja raposa. Não lute com raiva. Lute com confusão. Alimente-os com informações falsas. Sorria enquanto desmonta o plano deles. Deixe que pensem que estão vencendo, até o momento em que a armadilha se feche em sua própria perna. O problema é mais grave? Alguém desafia sua autoridade abertamente? Rouba de você bem na sua frente? Seja o leão. Não é hora de jogos sutis. É hora de um espetáculo de poder absoluto. Você ataca, ataca com força, dá o exemplo. Maquiavel escreveu uma frase que gela o sangue dos moralistas modernos: as pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se você fizer um dano pequeno, elas buscarão vingança. Mas se as incapacitar, não terão como reagir. Se precisar ferir alguém, faça de um modo que não precise temer sua retaliação. Esse é o núcleo sombrio da estratégia. A maioria das pessoas causa danos pequenos. Insultam alguém. Fazem um comentário mesquinho. Deixam um bilhete passivo-agressivo. Tudo o que conseguem é criar um inimigo que esperará a chance de revidar. Geram ressentimento sem eliminar a ameaça. O príncipe não se envolve em conflitos menores. Ignora os cortes superficiais, como a raposa. Mas se o conflito é inevitável, se a guerra precisa ser travada, ele a encerra. Destrói a capacidade do inimigo de retaliar. No mundo corporativo, isso não significa violência. Significa que você não discute com um colega tóxico. Documenta sua incompetência por 6 meses e o demite. Remove-o completamente do tabuleiro. Acaricie ou esmague. Seja o amigo que amam ou o inimigo que temem. Nunca seja um incômodo que desprezam. Olhe para sua própria vida. Onde você está sendo leão quando deveria ser raposa? Gritando no trânsito, discutindo com estranhos na internet, energia desperdiçada. Onde está sendo raposa quando deveria ser leão? Deixando alguém desrespeitar seus limites repetidamente, esperando que entendam o recado, isso é fraqueza. Calibre sua besta. Mude de modo instantaneamente. Essa imprevisibilidade o torna aterrorizante. Se as pessoas não sabem se vão encontrar o diplomata charmoso ou o senhor da guerra implacável, pisarão em ovos ao seu redor. A alquimia emocional. Já tocamos nesse ponto, mas é preciso aprofundar. O maior inimigo do príncipe não é o usurpador, não é o assassino, não é o reino rival. Seu maior inimigo são suas próprias emoções.
As emoções são algoritmos biológicos projetados para a sobrevivência na savana, não para o domínio no tabuleiro. A raiva o torna impulsivo. O medo o faz hesitar. O amor o cega. A inveja o torna imprudente. Se alguém consegue acionar sua emoção, controla sua ação. Se eu o fizer ficar com raiva, o farei cometer um erro. Se eu o fizer ter medo, o farei recuar. Pensar como maquiavélico é tratar suas próprias emoções como padrões climáticos externos. Você sente a chuva, mas não é a chuva. Não se molha. Esse é o estado do servidor frio. Quando o caos irrompe, quando a crise chega, a pessoa comum entra em pânico, seu pulso acelera, seu córtex pré-frontal desliga, ela regride ao instinto animal. O príncipe treina para fazer o oposto. Quando a pressão aumenta, ele fica mais frio. Mais lento. O silêncio se torna seu refúgio. Imagine uma negociação. O outro lado grita, exige, ameaça. Está vermelho de raiva. Você permanece imóvel. Olha nos olhos dele. Não diz nada. Nesse momento, você venceu. O barulho dele se choca contra seu silêncio como ondas contra um rochedo. Eles se esgotam. Você coleta dados. Observa as pupilas dilatarem. Escuta o tremor na voz. Não reage. Analisa. Por que ele está gritando? Está com medo. Medo de quê? De perder o acordo. Portanto, você tem a vantagem. Esse distanciamento permite usar as emoções como ferramentas, em vez de ser usado por elas. Você pode fingir raiva se isso servir a um propósito estratégico. Bater o punho na mesa para enfatizar um ponto, mas sem que sua frequência cardíaca se altere. Essa é a diferença entre um chilique e uma tática. Maquiavel sugere que é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Por quê? Porque o amor é volátil. Desenhado por quem precisa de você pequeno. A autonomia não é um luxo, é uma necessidade. O homem livre não é aquele que faz o que quer, mas aquele que não precisa da permissão de ninguém para existir. O arquiteto não constrói sua casa sobre areia. Ele cava até encontrar rocha, e só então ergue suas paredes. Você deve fazer o mesmo. A base de tudo é a clareza do propósito. Sem ela, você será arrastado pelas correntes do acaso, um barco sem leme em mar aberto. Pergunte-se, o que eu quero, de verdade? Não o que seus pais querem, não o que seus amigos aprovam, não o que a sociedade premia. O que você quer? E quando descobrir, escreva-o em pedra. Não em areia, onde a maré da dúvida pode apagá-lo. O segundo pilar é a disciplina. A liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de impor as suas próprias. Um músico não é livre para tocar qualquer nota, ele é livre porque domina as escalas. Um guerreiro não é livre para lutar como quiser, ele é livre porque treinou até que cada movimento fosse instinto. Você não terá autonomia se não for capaz de dizer não a si mesmo. Se não conseguir resistir ao prazer imediato em nome do benefício futuro, será sempre escravo dos seus impulsos. A disciplina é a ponte entre o que você é e o que você pode ser. O terceiro pilar é a responsabilidade. Muitos confundem liberdade com irresponsabilidade, como se ser dono de si mesmo significasse não responder a nada. É o contrário. A verdadeira liberdade exige que você assuma a autoria de cada escolha, de cada erro, de cada consequência. Se algo dá errado, não culpe o destino, o chefe, a economia, a família. Pergunte, o que eu poderia ter feito diferente? E faça. A responsabilidade é o preço da soberania. Quem não paga, vive à mercê dos outros. O quarto pilar é a adaptabilidade. O mundo muda. As regras do jogo se transformam. Quem se apega a uma única estratégia, a uma única identidade, a uma única versão de si mesmo, será esmagado pela roda do tempo. O arquiteto não constrói uma casa para um clima eterno, ele projeta paredes que resistam ao vento, telhados que suportem a chuva, fundações que não rachem com o terremoto. Você deve ser igual. Aprenda a navegar a incerteza, a dançar com o caos.
Não se trata de prever o futuro, mas de estar preparado para qualquer um que chegue. Por fim, o quinto pilar, a criação. A autonomia não é apenas sobre sobreviver, mas sobre construir. Um príncipe não se contenta em governar um reino, ele ergue cidades, escreve leis, deixa um legado. Você também deve criar. Não espere que a vida lhe dê significado, fabrique-o, escreva, pinte, inove, ensine, resolva problemas que ninguém mais resolveu. A criação é o ato mais puro de liberdade, porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Mesmo que o mundo ignore sua obra, mesmo que ela seja esquecida, o simples fato de tê-la feito prova que você não foi um espectador. Você foi o autor. Mas atenção, a autonomia não é um destino, é uma prática diária. Como um músculo, ela atrofia se não for exercitada. Cada vez que você delega uma decisão a outra pessoa, cada vez que busca validação externa, cada vez que age por medo em vez de propósito, você enfraquece sua soberania. Não espere o momento perfeito para começar. O momento perfeito não existe. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Pequenos atos de rebeldia contra a conformidade, dizer não a um convite que não quer aceitar, guardar dinheiro em vez de gastá-lo em algo supérfluo, passar uma hora sozinho em silêncio, são os tijolos da sua fortaleza. E lembre-se, a liberdade não é um direito, é uma conquista. Ninguém nasce livre. Nascemos dependentes, frágeis, moldados pelas expectativas alheias. A autonomia é o resultado de uma guerra silenciosa, travada todos os dias contra as vozes que dizem você não pode, você não deve, você não merece. Essas vozes estão dentro de você tanto quanto fora. O maior inimigo do príncipe não é o rival, mas a própria covardia. Então, quando sentir o peso da dúvida, quando a inércia ameaçar vencê-lo, pergunte-se: o que faria o homem que eu quero me tornar? E faça. Não amanhã. Agora. Porque o futuro não é um lugar para onde vamos, mas algo que criamos com cada escolha. E se você não estiver no controle, alguém estará. Alguém lhe atribuiu um papel em um roteiro que não é seu, e o personagem que lhe deram será o figurante número 43. Você será a abelha operária, o consumidor, o eleitor, a engrenagem. Mackay não escreveu para engrenagens. Ele escreveu para os homens que se recusam a sê-las. Ele escreveu para os arquitetos. Você está construindo um reino. Pode ser um negócio. Pode ser uma obra. Pode ser uma família. Pode ser apenas o reino da sua própria mente. Mas ele é seu. E para protegê-lo, você precisa de muralhas. Precisa de armas. Precisa de estratégia. Ser príncipe não é oprimir os outros, mas impedir que os outros o oprimam. É erguer uma fortaleza tão sólida que você possa viver segundo suas próprias regras. Olhe para aqueles que se dizem livres, mas são escravos dos próprios impulsos, escravos das dívidas, escravos das opiniões de estranhos nas redes sociais. Eles não são livres, são pedaços de madeira à deriva no oceano. O príncipe é o navio, tem motor, tem leme. Ele corta as ondas. Esse caminho exige que você assuma total responsabilidade. Não pode mais culpar seus pais. Não pode mais culpar a economia. Não pode mais culpar sua natureza. Machiavelli diz que a fortuna, a sorte, controla metade de nossas ações, mas deixa a outra metade para nós governarmos. Uma enchente pode destruir uma aldeia, isso é fortuna. Mas o príncipe constrói diques e barragens antes que a água chegue. Isso é virtude. Isso é estratégia. Pare de reclamar da chuva. Construa o dique. Esse é o verdadeiro empoderamento. É a compreensão de que você não é vítima da realidade, mas co-criador dela. Você pode dobrar o mundo. Ele é pesado, sim. Resiste, sim. Mas com a alavanca certa, com a pressão aplicada no ponto certo, ele se move. Porém, é preciso paciência. O príncipe joga o jogo longo. O tolo quer a recompensa hoje. O príncipe planta a árvore que dará frutos em 10 anos. Ele suporta o tédio. Suporta o silêncio. Suporta a incompreensão da multidão. Porque enxerga o cume.
E sabe que a vista do alto vale a escalada pela lama. Agora, você tem as chaves. Sabe que a máscara é necessária. Sabe que as emoções são dados, não ordens. Sabe que a moralidade é uma ferramenta, não uma corrente. Sabe que o silêncio fala mais alto que o ruído. Sabe que deve ser leão e raposa ao mesmo tempo. O véu foi levantado. Você pode olhar para as notícias, para seu chefe, para seus relacionamentos e enxergar a engrenagem por trás de tudo. Esse é um poder profundo, mas também um fardo. A coroa é pesada. O ar no topo é rarefeito. A maioria das pessoas sobe um pouco, sente o frio e corre de volta para o calor do rebanho. Elas escolhem a pílula azul, escolhem a ilusão. Preferem ser ovelhas felizes a lobos solitários. E tudo bem, o mundo precisa de ovelhas. Mas não acredito que seja o seu caso. Acho que você ainda está aqui porque sente algo diferente. Sente a fome. Sente o potencial para algo maior. Está disposto a carregar o peso. Agora, deve se perguntar, o que fará com esse poder? Se tornará um tirano consumido pela própria paranoia? Ou será um verdadeiro príncipe, criador de ordem, protetor dos seus, senhor do próprio destino? As ferramentas estão em suas mãos. O resto é vontade. Se isso abriu seus olhos, entenda, isto é apenas o que posso mostrar publicamente. Há vídeos que não posso publicar para todos. Há aspectos da psicologia obscura que simplesmente não posso discutir aqui sem ser censurado, demonetizado ou enterrado. O algoritmo suprime as informações mais poderosas. Ele protege o rebanho dos lobos, mas você não é o rebanho. Essas estratégias avançadas existem atrás do botão de acesso. Se ainda está aqui, ouvindo até o fim, você não é como os outros. Tenha a atenção de um predador. Inscreva-se, se ainda não o fez. Mas se quer o que está oculto, clique no botão de acesso e entre no nível do arquiteto. Você desbloqueará vídeos exclusivos e sem censura, que mergulham nas partes mais profundas da manipulação, dinâmicas de poder e trabalho nas sombras. A maioria não fará isso. Deixará um comentário e seguirá para um vídeo de gatos. É esse o ponto. O poder é para poucos. Você é um deles? Junte-se a nós. Estamos esperando.